América, muito obrigada por sua presença aqui. Mostra seu compromisso firme com uma justiça inclusiva e sustentável. Obrigado também ao BID, a todos os representantes do BID presentes aqui, que são imprescindíveis para a Casa de América em quase todos os pontos da nossa agenda, e entre eles a justiça ou não justiça aberta, eficiente e equitativa, e que tem um lugar muito importante. Obrigado e bem-vindos à Casa de América, de forma especial a todos os latino-americanos que estão hoje aqui, representantes do sistema de justiça de diferentes países, tanto no âmbito federal ou nacional como estadual. Hoje, com esta jornada, estamos retomando muitas das questões que foram propostas em um workshop em Casa de América, que foi coorganizado com o BID, sobre a justiça e igualdade de gênero. Hoje, nessa tarde, vamos ampliar um pouco nossos horizontes e vamos falar sobre questões relacionadas à maior eficiência e também maior sustentabilidade. Os desafios que nossos sistemas de justiça têm que enfrentar são grandes. Tem muitos aspectos que vocês conhecem muito bem, mas, em linhas gerais, tem a ver com pontos muito específicos, como, por exemplo, reduzir a duração dos processos ou garantir o pleno acesso à justiça a todos os setores, inclusive as pessoas os grupos menos favorecidos, mais carentes, incluindo o melhor atendimento também às mulheres, como uma política de gênero. A Casa de América pensa que é muito importante discutir estas questões. Estamos muito felizes de ser nossas instalações sejam um ponto de encontro para essas questões tão transcendentais. E um dos assuntos que vamos discutir hoje especificamente é a digitalização, que, além de reduzir a duração dos processos, também tem um impacto positivo no que diz respeito a aumentar a transparência, indiretamente também aumentar a confiança dos cidadãos no sistema de justiça. Portanto, as instituições, isso é uma questão que preocupa. Aqui na Casa de América, estamos tentando convocar atores de diferentes âmbitos, seja relacionado com a crise, com a imagem que tem as instituições no continente e em outras áreas do mundo, no continente europeu e em outras áreas do mundo. Pensamos que devemos devolver aos cidadãos, ou dar razões para que confiem nas instituições e valorize a democracia. Essa é uma coisa muito específica, a digitalização, que pode contribuir nesse sentido. Eu acho que já falei dos assuntos mais importantes. Muito obrigado e espero que este encontro, que une pessoas de diferentes países e de diferentes âmbitos, sempre dentro da justiça, mas, como eu disse, aqui tem uma delegação importante do Brasil, por exemplo, um país de dimensões enormes, e dentro da delegação tem representantes do nível federal e estadual, e é muito importante este debate entre representantes de diferentes âmbitos para ver quais são as circunstâncias e os problemas que eles têm que enfrentar, as circunstâncias de cada um, e com este debate encontrar um roadmap que seja comum para todos, em colaboração neste espaço ibero-americano que esperamos cada vez seja mais sólido e mais produtivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Agora vamos ver o vídeo do vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o senhor Benigno López Benigno. Dona María Pilar Llop Cuenca, ministra de Justiça da Espanha, magistrados e autoridades presentes do Poder Judicial da América Latina e do Caribe, representantes da Casa de América, autoridades do Ministério de Justiça da Espanha. O sistema judicial é um órgão para recuperar a recuperação econômica na América Latina e no Caribe. O sistema judicial na América Latina e no Caribe apresentam muitas carências.
Segundo alguns estudos, um processo judicial demora, em média, mais de 600 dias para se resolver. E quando perguntamos aos cidadãos e cidadãs da região sobre as principais barreiras de acesso à justiça, a maioria dos trâmites e a que a cidadania precisa para fazer isso sempre aparece entre os principais obstáculos, o tempo que demora para resolver isso. O impacto da pandemia da Covid-19, além disso, limitou a forma de operar do sistema judicial e teve um impacto também no cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos, entre eles o acesso à justiça. Isto fez com que muitos juizados e organismos judiciais adotassem soluções tecnológicas para evitar que o sistema judicial parasse. As tecnologias digitais, junto com a profissionalização do capital humano, estão mostrando o que é a solução. Hoje temos a sorte de ter um parceiro comprometido com a transformação do setor público, com ampla experiência comprovada na transformação digital da justiça. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio do Ministério da Justiça da Espanha, porque faz um ano firmou um acordo com eles de colaboração neste assunto. E fruto deste acordo é que hoje tem um grupo de países comprometido com esta transformação digital da justiça. Quero destacar que já estamos trabalhando no Panamá, Colômbia, Brasil e Jamaica, e temos a vontade de ampliar esta experiência para outros países da região. Esta missão representa uma oportunidade enorme para a região de aprender in situ sobre a digitalização dos juizados e os processos adotados por uma das grandes referências na melhoria do acesso à justiça. Graças às lições aprendidas com a Espanha, nossa região vai fortalecer o seu compromisso para melhorar o acesso à justiça. Se continuamos trabalhando em conjunto, dialogando e compartilhando nossas experiências, conseguiremos que o legado da pandemia seja uma oportunidade para que o sistema de justiça da reunião possa gerar serviços mais ágeis e acessíveis e que melhore a vida da cidadania. Muito obrigada. Convido a ministra de Justiça do Governo da Espanha, excelentíssima senhora Maria Pilar Llop Cuenca, para que faça a abertura deste evento. Diretor-geral de Transformação Digital do Projeto Tecnológico do Ministério da Justiça, como todos já puderam ver, diretor do Programação da Casa de América, Luiz Prados, presidente da Corte Suprema da Jamaica, Brian Sykes, procurador-geral do Estado Plurinacional do Estado da Bolívia, Wilfredo Chaves, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Brasil, Fábio Clem, presidente do Estado de Pernambuco, no Brasil, Antenor Cardoso, juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Fioretze, secretário de Governo do Tribunal da Espanha, secretária de Governo da Audiência Nacional, Maria Jesus Fraile, especialista principal do Governo Digital do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Miguel Prorua, e integrantes das delegações da Jamaica, Bolívia e Brasil, outras autoridades, personalidades e demais profissionais que estão do outro lado das telas, dos monitores. Amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas à Espanha. É uma honra poder participar deste ato, que é só uma parte da visita de estudos que vocês vão realizar estes dias no nosso país e que também vai nos permitir intercambiar experiências muito valiosas e aprofundar em outras vias de colaboração que já estão se consolidando. Quero expressar meu agradecimento ao diretor de programação, Luiz Prados, e também ao diretor-geral da Casa de América, Henrique Orreda, por receber-nos neste lugar, um lugar histórico, um palácio que eu espero que vocês consigam aproveitar, embora seja só por alguns momentos, um palácio que também significa diálogo entre diferentes administrações, desde 1982, entre o Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação da Espanha, a Comunidade de Madrid e a Prefeitura de Madrid, e que significa uma coisa muito importante, que é o lugar de encontro, e de encontro com transparência, como foi mencionado pelo próprio diretor de programação.
este diálogo social, este diálogo político, este diálogo cultural entre a América Latina e a Espanha, mas também hoje se tornará uma casa, um espaço de diálogo judicial. Também quero agradecer a colaboração e participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque juntos tornamos possível a realização deste encontro, que é um benefício mútuo de todas as nossas instituições, de todos nós que estamos aqui, e também das administrações públicas de justiça dos países da América Latina e do Caribe. Nosso país está atingindo excelentes objetivos no serviço público de justiça. A pandemia da Covid-19, como já foi comentado antes, que já estamos deixando atrás, representou, sem dúvida, uma oportunidade para promover de forma decisiva e atingir alguns objetivos que, de outra forma, demoraria muitos anos para chegar à nossa administração de justiça. E não é apenas uma realidade, chegou para ficar. Às vezes eu acho que talvez o que aconteceria com nossa democracia, ou a democracia espanhola, ou de nossas instituições, ou o que aconteceria com os nossos cidadãos se isso tivesse ocorrido há 20 anos, quando os processos de digitalização ainda não estavam implantados como agora. Será que as instituições parariam? A administração de justiça pararia? Provavelmente sim. Por isso, eu acho que a transformação digital é uma ferramenta fundamental e indispensável que nós temos que aproveitar. E para uma coisa muito importante, que é a coesão social e territorial em todos os nossos países. Não existe nada que seja tão social e territorialmente unificador que qualquer cidadão, em qualquer lugar que esteja, independente de suas condições sociais, de idade, econômica, de qualquer outro tipo, possa ter acesso em plano de igualdade a todos os recursos em qualquer lugar do território onde ele estiver. A entrada da tecnologia na nossa sociedade é cada vez mais ligada à tecnologia em todos os âmbitos e está gerando o que agora alguns chamam de uma nova revolução industrial. Uma revolução que se caracteriza pelo relevante papel que tem a inovação e a tecnologia na economia, no setor industrial, no setor econômico, obviamente, mas também no âmbito da justiça. É inegável a necessidade de transformação digital, como nós vemos no Ministério de Justiça da Espanha, como um projeto de país, um projeto com muitas potencialidades que nos vai proporcionar um serviço mais ágil, mais igualitário, mais sustentável, que é uma coisa muito importante também no nosso âmbito mais humano, que favorece também a transição ecológica, o cuidado com o meio ambiente. E estamos trabalhando agora com uma justiça 5.0, mais transparente, mais acessível e disponível 24 horas, 7 dias na semana, evitando deslocamentos presenciais aos órgãos judiciais, mas, apesar disso, que também permita cuidar dos profissionais de justiça e garantir seu direito também a se desconectar, a não trabalhar. É um projeto que é referência europeia, e, internacionalmente, é importante estabelecer as bases do direito à digitalização da cidadania, que fizemos na Espanha, a Carta de Direitos Digitais, e queremos promover isso tanto dentro da Europa como na Iberoamérica, e destacar essa Carta de Direitos Digitais, estabelecendo este marco de referência e de direitos humanos que nós temos que levar em consideração dentro da administração de justiça. O Ministério está dedicando 410 milhões de euros para esta transformação, graças ao apoio financeiro da União Europeia, para avançar, por exemplo, em elementos fundamentais como a imediação judicial e a presença digital. Neste sentido, o projeto Clave Justiça e o escritório virtual de integração digital permite ter trâmites à distância, mas com um foco pensando nas necessidades das pessoas, idosos,
pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que, por qualquer razão ou condição, possam estar em uma posição de vulnerabilidade. O serviço de agendamento permite realizar 300 trâmites, já beneficiou mais de 380 mil pessoas, cidadãos e cidadãs, desde janeiro de 2020 até agosto de 2022. 380 mil cidadãos e cidadãs foram beneficiados. A realização de audiências virtuais é uma realidade, com mais de 600.000 julgamentos realizados desde 2020 até 1 de julho, 1º de julho deste ano. Outro dos trabalhos mais importantes que foram promovidos é a interoperabilidade, diálogo tecnológico nos diferentes sistemas de gestão, transformando a relação entre a administração de justiça e as outras administrações públicas. A justiça na Espanha está digitalizada em todas as jurisdições e instâncias judiciais e os órgãos judiciais, e o Ministério Público já tramitam os processos de forma digital, usando a assinatura eletrônica em todas as resoluções judiciais. Claro, teve muito trabalho, por isso nós também queremos dar nossa experiência com as lições aprendidas e também aprender com os, que vocês aprendam com os erros que nós cometemos para que eles não se repitam em outros lugares onde forem implementados esses procedimentos. Além disso, todas as comunicações with professionals are now e-communications are supported by the standards that sets forth duties and other conditions for the operators, for the legal operators and other institutions involved, be it the Ministry of Justice or the regions whenever the powers for justice have been devolved. As an example, just during the first day of the legal year in Spain, different institutions submitted 800,000 notices, e-notices to different legal operators. Likewise, in April this year, we started a pilot, a European pilot, for the exchange of European investigation orders entre as autoridades judiciais de diferentes Estados-membros da União Europeia sobre a plataforma e-Codex. Além disso, no Ministério da Justiça continua trabalhando com a tecnologia mais de vanguarda, usando a inteligência artificial nos sistemas da administração de justiça, e estamos implantando progressivamente um projeto de transcrição em texto das audiências para que automaticamente todas as gravações tenham um texto, agilizando sistematicamente o trabalho dos juizados e tribunais e também uma revisão dos vídeos. Desde maio de 2020 até agosto de 2022, já foram transcritas mais de 3.400 gravações. O que nós temos em todas as administrações, o ouro são os dados, é um dos recursos mais valiosos que nós temos atualmente e tem um papel fundamental na forma como nós administramos dentro dos serviços públicos, a ponto de estar no centro de qualquer agenda pública, com uma vocação de transformação. Por isso, nós estamos desenvolvendo o projeto Justiça para o Dado, para criar uma justiça transparente, eficaz, eficiente, inovadora, que vá ao ponto nevrálgico dos problemas e implantar soluções tecnológicas e promovemos um marco de cooperação com todas as comunidades autônomas com competências transferidas e também com as administrações que estão envolvidas, o Conselho Nacional da Justiça e o Ministério Público. Os dados que definem as linhas mestres de seu tratamento e o tratamento desses dados. Todos estes avanços, nós também regulamos com as reformas legislativas as 3 leis de eficiência, eficiência digital, eficiência processual e eficiência organizacional, estão atualmente no Parlamento, no Congresso dos Deputados, para discussão, apreciação e espero que brevemente seja aprovada. E também a Lei de Eficiência Judicial para estabelecer um marco normativo para dar toda a segurança jurídica necessária aos processos e profissionais, desenvolvendo isso respeitando os direitos fundamentais e processuais. Grande parte do sucesso destas sessões tem um termo que foi utilizado, que se utiliza muito aqui, que é a cogovernança, o diálogo com todas as administrações
que saibamos que este não é um projeto do Ministério, é um projeto do país, um projeto conjunto de todas as administrações envolvidas e também de todas as comunidades autônomas, devendo fomentar também o diálogo com as diferentes forças políticas. Neste sentido, quero destacar o trabalho essencial do Comitê Técnico Estatal da Administração Judicial Eletrônica, um órgão de coordenação, cooperação entre as diferentes administrações que dão suporte a toda a administração de justiça no nosso país e que constitui um dos pilares básicos da administração judicial eletrônica de uma forma conjunta. Quando decidimos que este era o momento que nós tínhamos que aproveitar todo o nosso potencial, todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para poder colocar a serviço da administração de justiça, quando abordamos a transformação digital do nosso serviço público, tuvimos claro que vimos que tínhamos que avançar com a coesão social, territorial e digital. Estoy como el director de Casa América. Disculpen. Gracias. Gracias. Creo que no voy a poder seguir. Me van a tener que disculpar, pero me estoy quedando sin voz. Desculpem, eu estou ficando sem voz, disse a ministra. Nós queremos uma justiça que tenha um foco nas pessoas e, por isso, o Ministério está empenhado em romper todas as desigualdades, a brecha digital, brecha geracional, territorial, brechas de deficiência, vulnerabilidade, através de um elemento fundamental que é a coesão digital. É fundamental manter e melhorar todos os aspectos que facilitam o acesso universal, visto de uma forma bastante ampla. Por último, quero também mencionar um elemento muito importante da política do Ministério da Justiça e que também é garantido pelas ferramentas digitais, o acesso das mulheres à justiça. Sem dúvida, este é um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar, especialmente no meio entre as mulheres da zona rural, mulheres vítimas, mulheres portadoras de deficiências, imigrantes, mulheres de coletivo LGTBI, porque é imprescindível que confiem que o Serviço Público de Justiça tem que introduzir a perspectiva de gênero não só no nosso ordenamento jurídico, mas também através da sensibilização e formação de todos os nossos profissionais. Por último, eu gostaria de expressar minha gratidão por participar deste encontro, de fazê-lo aqui, na Casa de América. Também quero agradecer ao diretor de transformação por toda a ajuda que nos prestou. Desejo um diálogo produtivo e muito sucesso. Estou sem voz, mas não sem palavra. Parabéns, que vocês desfrutem dessa passagem por aqui. Muchísimas gracias, ministra. No le quito la palabra. Obrigada, ministra, por suas palavras nessa abertura. E antes de passar para a seguinte sessão, vamos colocar o microfone, por favor, nos palestrantes da próxima sessão, por favor. Colocar o microfone.
Para la siguiente sesión contaremos con las palabras del... Vamos ter a palavra do coordenador de dados do Governo Digital para servir ao cidadão do BID, Miguel Ángel Porruga, que vai moderar o primeiro painel, a digitalização como catalisador da eficiência judicial. Miguel, você tem a palavra. Muito obrigado, Esther. Boa tarde a todos. Boa tarde ao público presente aqui. Bom dia a quem está do outro lado do oceano. Eu acho que se havia alguma dúvida sobre o compromisso da ministra da Justiça com a transformação digital da Justiça, eu acho que já não existe, não é? É incrível o esforço para o discurso até o final. Foi incrível o esforço da ministra. Temos um painel excelente e eu acho que vai colocar um conteúdo ao que falou a ministra antes. Este espaço de contato entre a América Latina e a Espanha para compartilhar experiências, neste caso, na área da justiça. Não sei se vocês querem ter o aparelho para a tradução, ou se entendem perfeitamente o espanhol. Antes de começar, eu gostaria de conversar com os presentes. Eu quero apresentar o painel, as pessoas presentes aqui, muito variado em termos de cultura, geografia, diversidade também de funções. Temos o prazer de ter Wilfredo Chávez, procurador-geral do Estado da Bolívia. Bem-vindo, Wilfredo. Eu vou seguir a ordem. Temos também aqui Maria Jesus Fraile Martins, secretária do Governo da Audiência Nacional da Espanha. Obrigado, Maria Jesus. Temos também o prazer de ter aqui conosco o senhor Fábio Clem de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Bem-vindo, Fábio. E ao meu lado temos aqui o prazer de ter Ricardo Fiorese, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Bem-vindo, Ricardo. Eu gostaria de contextualizar um pouco, antes de começar a que nossos palestrantes possam falar, eu queria contextualizar um pouco sobre os desafios que a justiça, ou a digitalização da justiça, enfrenta na América Latina e no Caribe, que é a região de onde vêm essas delegações. 70% das pessoas da América Latina e do Caribe acha que a justiça é lenta ou muito lenta. Isto implica dificuldade para exercer direitos, dificuldade para fazer negócios. E um estudo da OCDE, um estudo recente, diz que um processo judicial na América Latina normalmente demora mais de 600 dias, quando ou seja, 3 vezes mais do que em outros lugares. Isso quer dizer que as pessoas não confiam muito no sistema de justiça na América Latina e no Caribe. O nível de confiança está por cima de 50%. A média da América Latina está entre 20% e 30% de confiança no sistema judicial. Mais ou menos a metade. Eu poderia dar outros dados sobre os desafios que a justiça enfrenta na América Latina e a digitalização. Vocês viram que a ONU acaba de publicar sua classificação de governança digital recentemente, e a digitalização continua sendo uma questão pendente na América Latina. Dos países presentes aqui, somente o Brasil está na posição 49 desta classificação, desse ranking. Então, mesmo avançando na América Latina, e agora vamos ouvir aqui aos palestrantes, temos ainda desafios pela frente que tornam este evento ainda mais valioso, que o governo da Espanha nos receba, que o Ministério da Justiça nos receba e que conte alguns dos processos que eles estão implantando e as lições aprendidas, como disse a ministra de Justiça, que são obtidas através destes processos que nos permitem errar menos, economizar e acelerar os processos. E agora começamos com a apresentação dos nossos palestrantes. Procurador Wilfredo, gostaria de começar com o senhor. Eu sei que na Bolívia foi implementada uma ferramenta digital chamada ROPE, um registro obrigatório de processos do Estado. O
O senhor poderia comentar um pouco, porque neste painel gostaríamos que o público e os cidadãos soubessem se a digitalização realmente tem uma repercussão para a vida dos cidadãos, para o governo, na economia, ou se é pura apresentação de PowerPoint. Qual foi o efeito do ROPE na Bolívia? Muito boa tarde a todos e todas. Efetivamente, de acordo com o artigo 64 do Estado, o que fizemos foi incorporar sistemas de acompanhamento no nosso país a partir de 2016 e 2017, processos nos quais o Estado, a partir dos vários níveis das regiões, lamentamos, mas não nos chega o som. Lamentamos, mas não é possível a tradução porque não temos som. Vamos alimentando permanentemente los avances que hay en el sistema. Este sistema idealmente está ya hace 10 años por la misma ley diseñado y hace unos 6 años aproximadamente implementado. Nos manda o reporta aproximadamente entre 700 e 800 processos por mês. E este mês vamos conseguir encerrar 15.000 e que lamentamos, mas continuamos a ter um problema, não é possível a tradução. Identificar as prioridades que tem o Estado, os tipos de processos que temos em geral, a quantia que tem estes processos que, ao momento, posso indicar, está superando em geral os 10. Agora está a superar os 10 mil milhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Para estes julgamentos, destes 80 mil, e que nos permite agora verificar que contamos com problemas legais que são problemas estruturais, como, por exemplo, os contenciosos administrativos ou processos fiscais de finanças, que são processos antigos, procedimentos antigos, que ainda não foram evoluindo. Por isso, em coordenação com o nosso Ministro da Justiça, avançamos com 5 projetos de lei emergentes deste sistema ROPE. Estamos a trabalhar nestes projetos de lei e daqui a poucos meses consigamos as minutas finais para serem aprovados com a Assembleia Legislativa. É uma das apostas que empreendemos para que o sistema já se possa alimentar de novos processos. Mas posso também referir que eu, que estou há 2 anos com estas funções, estamos a trabalhar para reformar o sistema, para o tornar mais dinâmico, participativo, seguro e contamos já com um trabalho já avançado e com a ajuda ao financiamento do BIC num projeto interno e novas componentes e elementos, precisamente como a ROPE. A ROPE vai ser atualizado e confiemos até finais do próximo ano avançar com este sistema. Em resumo, no quadro do sistema de governo digital que implementa o nosso presidente, Luís Salsa, e desde há uns anos com a Lei 164, o país deve entrar já na era tecnológica com um sistema que permita um seguimento de processos, alimentando-os e controlá-los e tornar que seja um serviço aberto para o povo e para os advogados que estão na administração pública. A ROPE é uma ferramenta primordial porque cada advogado, não importa o nível a que se dedique, deve ter facilidades tecnológicas, coisa que antes não tínhamos. A ROPE foi o início, mas agora já contamos com a pandemia e outros níveis de informação, leva a que a situação já se transforme para uma
transformação digital. E o nosso governo tem grande interesse para poder transformar o sistema da justiça no nosso país. E, finalmente, posso encerrar estas minhas palavras referindo que o Ministério da Justiça, trabalhando sobre este assunto com grande responsabilidade, e o sistema judiciário com o Supremo Tribunal, para conseguir a interconexão, ou seja, que os vários atores dos sistemas de administração de justiça possam, todos eles, possam partilhar a informação consoante o seu nível, com informação mais pertinente, com audiências mais práticas, avançando em processos de forma mais célere e que tenha efeitos locais. Por exemplo, medidas cautelares que permitam uma célere informação e não só com o papel. Esse é o desafio. E a Procuradoria, a 30 de junho do próximo ano, vai passar a utilizar software livre. E seria isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que graças aos números que o senhor mencionou, existe eficiência, economia, tem um impacto positivo para o setor público e para a cidadania. Presidente Fábio, vamos ver como é que está o Brasil. Temos uma presença brasileira importante nesta delegação e estamos ouvindo falar hoje, e a própria ministra também comentou, que o esforço de digitalização da justiça tem a ver com economia, com eficiência, mas também com inclusão, para não deixar ninguém para trás, que todos os grupos tenham acesso à justiça. Qual é a sua sensação? O Brasil é um dos países que avançou bastante na digitalização da justiça, com alguma desigualdade entre os estados. Sua experiência no Espírito Santo e o que o senhor sabe do Brasil em geral, essa digitalização da justiça realmente começou a ter impactos de inclusão, ou seja, que mais pessoas com algum tipo de limitação, de diferença, teve acesso à justiça? Qual é a sua experiência, por favor? Pode contar. Miguel Porruan, é o representante do BID aqui, a excelentíssima senhora secretária de Governo da Audiência Nacional, Maria Jesus Praz, ao doutor Wilfredo Chaves, procurador-geral do Estado Plurinacional do Estado da Bolívia, doutor Ricardo Fiorese, o assessor da presidência do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, ao doutor Brian Six, presidente da Suprema Corte da Jamaica, e gostaria de pedir permissão a todos que estão aqui participando para cumprimentá-los na pessoa do desembargador Pedro Valls Felrosa, que é o presidente da Comissão de Governança da Secretaria de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Faço questão de fazer essa distinção porque o desembargador Pedro Valls Felrosa já foi no Estado do Espírito Santo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e foi presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo. Depois de todas essas experiências, depois de percorrer todo esse caminho na carreira, generosamente se dispôs a participar comigo nesse momento da administração do Tribunal de Justiça. Digo generosamente porque o desembargador Pedro é uma pessoa que tem uma expertise em informática que eu jamais conseguiria alcançar. Na verdade, eu não tenho formação em tecnologia de informação. Ele, sim, é uma das pessoas que possuem essa expertise. E digo isso porque uma pessoa que chegou, que atingiu o ápice da carreira como ele atingiu, se dispor a fazer essa colaboração com a presidência do Tribunal de Justiça nesse momento, para mim, isso seria, além de ser extremamente gratificante, seria algo que eu não conseguiria sequer imaginar como conduzir esse processo no Estado do Espírito Santo. Digo isso porque nós não temos, eu não tenho dados animadores para trazer para essa palestra. Por isso, eu vou até recorrer
a um texto escrito para contar um pouco da nossa situação, das nossas dificuldades e de como o Estado do Espírito Santo ainda engatinha nesse processo judicial eletrônico, nessa digitalização do Poder Judiciário e na implantação da justiça virtual. Eu tomei posse no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no mês de dezembro do ano passado e já há muito tempo eu imaginava o lugar em que chegaríamos por falta de providências, por falta de uma ampliação de um raciocínio político a respeito desta situação no Estado do Espírito Santo, chegaríamos a esse lugar que chegamos, crítico, de agudo atraso tecnológico nas ferramentas, tanto de processo judicial como de governança do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Então, com a consciência de que cada geração que entra numa administração desta e que carrega consigo a missão e o dever ético de compromisso civilizatório, de transformar o mundo de um lugar melhor para si e para os que estão por vir, estamos aqui em Madrid, nessa bela e encantadora Madrid, atendendo esse convite honroso do Banco Interamericano de Desenvolvimento para conhecê-los e também para ouvir essas experiências e trocar algumas experiências que, em termos de tecnologia e informação, quem está capacitado a dá-las é o desembargador Pedro Valcion Rosa. Cada geração, aliás, sobre os ombros da nossa geração, e eu digo isso particularmente muito pela situação em que encontramos no Estado do Espírito Santo. Sobreviventes da maior pandemia dos últimos 100 anos, que já vitimou mais de 6 milhões de vidas e empurrou para a miséria mais de 180 milhões de pessoas, pesam enormes responsabilidades que se agigantam diante das funções inerentes ao mundo das leis e do sistema de justiça. É preciso, muito mais do que defendermos os valores democráticos, tão caros a todos, nos dedicarmos à urgente construção de mecanismos para que a democracia seja uma realidade sensível por meio da concretização de direitos e da justiça social para milhares de cidadãos e cidadãs para quem as leis ainda não passam de uma mera ficção. De onde venho, do pequeno, mas pujante Estado do Espírito Santo, cuja Corte de Justiça tenho a honra de presidir nesses 2 anos, e nesta missão representar, nossas tarefas não são menores. Somos o 4º menor Estado do Brasil. Possuímos apenas 78 municípios, e nossa população é de aproximadamente 4 milhões de habitantes. Embora pequeno em tamanho, somos grandes na força da nossa gente, cujo trabalho faz com que a atividade econômica do Estado cresça acima da média nacional e tenha atingido a cifra de 156,6 bilhões de reais, o maior patamar agregado da história de toda a nossa história. Essa modernidade, todavia, não encontra simetria em nosso sistema judicial, que padece de uma estrutura arcaica e inadequada às urgentes necessidades daqueles que buscam, como último recurso, o Poder Judiciário como resposta às suas angústias. Muito embora o início da implantação do processo judicial eletrônico no Brasil date de 2009, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 2022, ainda conta com um acervo de aproximadamente 75% do seu total em formato de processos físicos. Isso se deve, em grande medida, pelas dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, quanto à falta de condições administrativas, financeiras, tecnológicas e estruturais, a falta de capacidade orçamentária para novos investimentos, a não priorização do setor de tecnologia da informação por mais de uma década e número de servidores muito abaixo do ideal tornaram o quadro insustentável. O Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo se encontra em último lugar entre os tribunais estaduais da Federação nos quesitos tecnologia da informação e produtividade. Não temos dúvida de que este ingrato e incômodo lugar está diretamente vinculado a uma organização judiciária que não se adequa mais às exigências da contemporaneidade. Em tempos de integração global das comunicações por meio virtual, de aplicações em nuvem, de governos totalmente digitais, cujos serviços se disponibilizam por quaisquer dispositivos móveis, do metaverso como realidade alternativa de interação social, possuímos ainda cerca de 830 mil processos tramitando em papel, em forma física, presos na burocracia dos armários, das gavetas, dos escaninhos. São 830 mil processos e milhares de vidas, dependendo exclusivamente da capacidade de organização mental dos nossos servidores e magistrados na gestão cartorária. Paradoxalmente, foi a crise advinda da pandemia da Covid-19 e todo o sofrimento dela decorrente que obrigou o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo a se defrontar com a tarefa da virtualização. Tornou-se inadiável a tomada de decisão em torno do processo de transformação digital da instituição, não só para que rapidamente pudesse responder às demandas judiciais por meio digital, no período de distanciamento social, mas como estratégia de gestão para alcançar a eficiência judicial em longo prazo. A atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com apoio integral dos membros daquela corte, está convencida de que não há outro caminho para a reversão da baixa eficiência da prestação jurisdicional, garantindo maior acessibilidade do cidadão à justiça e acelerando a tramitação, se não por meio de que uma ampla e robusta transformação digital. E aqui não estamos a falar meramente da digitalização do acervo e obrigatoriedade do ingresso de novos processos por meio digital. Nosso plano de garantir uma justiça digital, acessível e sustentável é muito mais audacioso. Queremos deixar de ser a vanguarda do atraso para nos tornarmos modelo nacional da prestação de serviço de justiça de modo aberto, seguro, colaborativo, célere e transparente. Isso só será possível por meio de soluções globalmente disruptivas. É nesse sentido que nos socorremos da expertise do Banco Interamericano de Desenvolvimento como o maior parceiro em projetos de governo digital na América Latina e que agrega um amplo e aprofundado conhecimento da transformação digital em nossa região. Para acentuar a importância da nossa procura pelo banco, nós tomei posse no dia 16 de dezembro de 2021. No dia 29 de dezembro de 2021, iniciamos as tratativas internas com uma das nossas colegas que assessorava o ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça. No dia 30, já marcamos a primeira reunião com o Dr. Rodrigo Serrano, do BID, que esperávamos ter o prazer de encontrar aqui, mas que está aqui representado por Dr. Miguel Porruan. E, no dia 4 de janeiro, a segunda reunião já fizemos com o BID. E, a partir daí, sucessivas reuniões presididas no tribunal pelo desembargador Pedro Valsfel Rosa e toda a sua equipe de tecnologia de informação e também do seu próprio gabinete colocado a serviço desses trabalhos. Então, não é demais lembrar que os projetos financiados pelo BID possuem o compromisso de contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento econômico e social dos países latino-americanos, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Não buscamos, assim, apenas o financiamento do banco para a virtualização dos processos.
buscamos apoio do banco para uma profunda reestruturação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo nos próximos 5 anos. E aqui é preciso, enfaticamente, registrar a gratidão institucional ao apoio que vem sendo dado ao longo de todo este ano pelo BID ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mesmo antes da concretização do contrato de financiamento, o que apenas revela o grau de compromisso dessa instituição com o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Alinhados com os macro desafios da justiça brasileira, instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça, e na perspectiva de integração do Programa Justiça 4.0, cujo objetivo é a promoção do acesso à justiça por meio de ações para o uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. Elaboramos coletivamente e em tempo recorde o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, Promojuiz, objeto central do financiamento do BID. O programa é composto por projetos de transformação digital e de implantação de políticas judiciárias, de forma a promover a inovação, a instituição dos princípios de governança, efetividade, responsividade, economicidade e transparência, possibilitando o acesso à justiça digital. Embora a transformação digital seja sempre o suporte do programa, é importante destacar que esta é apenas um vetor para a modernização dos processos de trabalho e a criação de uma governança judiciária forte e robusta, sob o aspecto da consolidação da missão institucional. Com destaque para a modernização tecnológica, o programa estabelece as premissas de construção de uma nova prestação dos serviços públicos, por meio de ações estruturadas em 3 principais componentes e dezenas de iniciativas. Em nossa perspectiva, uma justiça inclusiva e sustentável e, portanto, a garantia da eficiência judicial por 3 eixos fundamentais. O fortalecimento da governança institucional com redesenho da arquitetura organizacional e instituição de novos processos de trabalho a partir de competências claramente identificadas para a justiça digital. Criação de soluções integradas de gestão administrativa e de governança, de forma a melhorar a eficiência e dar mais efetividade aos setores relacionados à gestão estratégica, além de um programa de capacitação continuado. Implantação de novas tecnologias para a transformação digital da justiça, com o desenvolvimento e ampliação de serviços digitais à população, e a utilização da tecnologia como suporte e auxílio à tomada de decisões institucionais, com a implantação de gestão inteligente de dados, integração sistêmica dos setores administrativos, utilização de inteligência artificial na tramitação de processos e garantia da segurança de dados. Gestão eficiente de infraestrutura física e tecnológica, com renovação sistemática dos equipamentos e softwares, definição da arquitetura de infraestrutura tecnológica necessária, migração para a nuvem e amplo programa de acessibilidade física, tecnológica e comunicacional. Nossa expectativa, senhoras e senhores, é que, ao final do programa, tenhamos conseguido garantir o processo de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tornando-o adequado às exigências do nosso tempo, o que significa, antes de tudo, a estruturação e a gestão de um serviço judicial comprometido com a redução das desigualdades, com o aperfeiçoamento democrático e com a segurança jurídica. E isso só será possível quando a justiça for acessível na palma da mão de cada cidadão e de cada cidadã, e que a garantia de seu direito seja rápida, seja transparente por meio de ampla utilização das novas tecnologias. Para finalizar, gostaria de dizer, doutor Miguel Porruan, doutor Ricardo Fiorese,
doutora Maria Jesus Price, doutor Wilfredo, e a todas as pessoas que participam deste evento, que desde o dia em que tomei posse no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já no meu discurso de posse, eu disse que nós concentraríamos todas as nossas energias possíveis em torno do complemento da implementação do processo judicial e da transformação digital do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ouvi, tanto na parte da manhã, como agora à tarde aqui da senhora Ministra da Justiça, palavras de conforto, porque eu elegi dois níveis para que nós atendêssemos. Sair do nível de atraso agudo de tecnologia e informação para um nível de igualdade de todos os tribunais de justiça do Estado do Brasil e também para plantar dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do nosso Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo muito mais humanidade, porque é a eles que nós buscamos fazer justiça. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente Fábio. Obrigada, presidente Fábio. Aqui realmente não está o nosso colega Rodrigo Serrano, mas está Mariano Lafuente, que é especialista do banco no Brasil, para poder apoiá-lo. E a verdade é que nós queremos agradecer essa sua sinceridade, senhor presidente, para dizer tudo o que ainda não está funcionando hoje. É preciso ter coragem para admitir isso publicamente. E esse é exatamente o início para buscar uma solução desses 780 mil processos que ainda estão no papel. É uma oportunidade de conseguir inclusão. E queremos agradecer a sua presença e ao Espírito Santo a oportunidade de trabalhar com vocês num projeto que eu conheci com o senhor, quando for implementado, vai colocar o Espírito Santo na vanguarda da justiça digital. Passamos agora para Ricardo Fiorese. E, por favor, eu espero que tenha um pouquinho de paciência, vamos tarde, cada um dos dois palestrantes que vão ainda falar. Eu não queria interrompê-los quando estão falando, mas o juiz Ricardo disse que uma das palavras que saiu muito durante o dia de hoje, e a ministra também a repetiu, foi a palavra governança. E ainda, ela disse especificamente cogovernança. No Brasil, um país complexo como a Espanha, em termos administrativos, como é que se lida com essa cogovernança ou a governança da digitalização da justiça no Brasil? Como é feito isso com o Conselho Nacional de Justiça dentro de todos os estados? E aproveito também para contar tudo que o senhor quiser falar com relação à digitalização da justiça no Brasil, porque vai ser o seu momento de glória hoje, não vai ter mais tempo para mais. O agradecimento também se estende à possibilidade de participar desse evento e conhecer a riqueza da experiência do governo espanhol, aliada também à colaboração do BID. E, antes de mais nada, meus cumprimentos e boa tarde a quem nos acompanha. Efetivamente, a palavra colaboração, aliás, governança, Miguel, ela é uma expressão que nos interessa muito e que nos preocupa muito porque nos traz um desafio muito grande. Uma segunda palavra, e eu já retornarei ao termo governança, uma segunda expressão muito utilizada entre vocês é a eficiência. Aliás, é tema deste painel. Aqui, Miguel, eu te peço licença para fazer um pequeno reparo conceitual na perspectiva mais brasileira, em função de uma distinção que a gente faz em termos de ciência da administração, com esses termos, e nós lá utilizamos muito efetividade como sendo um indicador buscado para o que nós estamos debatendo aqui, e já explico um pouco melhor. Mas o fato, Miguel, é que, em termos de CNJ, e o CNJ é um órgão relativamente novo que foi instituído com a finalidade precípua de definir políticas judiciárias, a visão do CNJ é muito parecida com a visão do governo espanhol em termos de transformação digital
e eu aqui agregaria, então, na expressão, transformação digital humanizada. Ou seja, é aquela que, paralelamente à atenção ao termo efetividade, ela tem em conta o usuário final do serviço de justiça. Tem em conta as expectativas desse usuário final, tem em conta as suas dificuldades de acesso à própria justiça e tem em conta também o respeito aos seus direitos fundamentais. Então, a nossa visão, ela é muito parecida com a visão do governo espanhol e é uma visão que nós estamos tentando implementar por meio de um programa bastante grande, que é composto por vários projetos, mas que vão basicamente na linha do que foi explicitado aqui, que é chegar exatamente no usuário de justiça de modo efetivo, ou seja, que nós asseguremos a ele um trânsito pleno pelo serviço jurisdicional. Isso significa ingresso facilitado, né, o percurso durante o serviço jurisdicional facilitado e a saída do serviço jurisdicional com efetividade, ou seja, que ele saia debaixo do braço, uma expressão ilustrativa, com o bem debaixo do braço e que lhe seja útil. Então, diante dessa perspectiva é que nós manejamos a lógica de uma jurisdição efetiva. Com relação à atenção, à preocupação com a governança, esse programa, dada a sua amplitude, e aqui eu resgataria também várias falas que foram mencionadas até agora, Miguel, e principalmente o que a pandemia nos trouxe. Eu digo com muita frequência lá, entre nós brasileiros, que a pandemia nos fez apressar, principalmente numa perspectiva visionária, mas também teórica, aquilo que talvez nós demorássemos 5 ou 10 anos para alcançar. Então, a pandemia acabou nos impondo visualizar cenários futuros de uma forma mais rápida e também definir teoricamente esses cenários futuros. E, paralelamente, a concretizar de uma maneira apressada, urgente, alguns desses cenários. Nessa concretização, nós tivemos êxitos e também tivemos, dificuldades que nos revelaram que as opções não foram as mais acertadas. Então, penso eu que nós estamos agora num momento, aqui eu tenho uma formação também em administração, Miguel, e gosto muito de usar os conceitos de administração. E dentro do ciclo PDCA, nós estamos no momento de dar continuidade àquelas ações exitosas e rever, analisar e corrigir o que não esteve tão acertado. Então, nós podemos ver, por exemplo, na experiência brasileira, algumas definições conceituais que conduziram a bons resultados. Aqui, eu quero usar como exemplo o chamado, entre nós lá, juízo 100% digital, que são os processos que, por opção do autor, quando ingressa com a ação, ele pode tramitar totalmente de forma digital. Então, inclusive, a própria audiência vai se fazer de maneira remota. Então, essa é uma experiência que já se revelou exitosa, porque nós não temos uma avaliação completa ainda. Nós temos algumas pesquisas empíricas, eu também sou entusiasta das pesquisas, e, evidentemente, também se tratou aqui da análise de dados, estamos preocupados com isso também, mas nós temos algumas pesquisas empíricas que indicam a redução do tempo de tramitação do processo, desses processos em que se fez opção pelo juízo 100% digital, a metade ou até mesmo 1/3. Paralelamente, nós precisamos firmar, e aqui a gente começa também a perceber a necessidade de algum aperfeiçoamento, nós precisamos firmar alguns conceitos que nos levam a uma efetiva transformação digital, que seja aquela que não se limite a transferir para o ambiente digital a lógica do processo papel ou do ambiente físico, e que nós verificamos algumas resistências ainda, ou mesmo a prática de atos que se fazem segundo
à lógica anterior. Nós temos encontrado, por exemplo, resistências em relação a situações de aceitar a participação de partes e testemunhas, o depoimento de partes e testemunhas, de forma remota. Penso que nós precisamos avançar mais para consolidar. E uma perspectiva interessante da transformação digital humanizada, penso eu, um dos princípios, penso eu, Miguel, é exatamente estabelecer como princípio a boa-fé do usuário, né, destinatário da transformação digital. No que eu veria, então, a aplicação desse princípio da boa-fé? Ora, se eu tenho uma testemunha que se dispõe a contribuir com o juízo, com o esclarecimento da verdade da sua residência, não há porquê, salvo, né, demonstrações em contrário, presumir de que ela, de alguma maneira, tem o seu depoimento viciado pelo só fato de que não está na presença do juiz. Então, esse é só um exemplo de algumas perspectivas ou algumas situações em que a gente pode avançar muito na conceituação e consequente consolidação do que, de fato, é uma transformação digital humanizada. Mas voltando, então, e para não fugir do tema, voltando ao tema da governança, nós estamos lá, Miguel, adotando, utilizando a expressão governança colaborativa. Já foi aqui mencionada pelo presidente Fábio. O que significa a governança colaborativa, que nos preocupa, não por outra razão, eu fiz questão de acompanhar esse evento, não por outra razão, a parceria com o BID está nos auxiliando também nessa parte, é que essa transformação digital humanizada, visualizada pelo Conselho Nacional de Justiça, ela tem uma ambição muito grande, ela é composta de vários projetos, né, que, visualizados conjuntamente, convencem-nos de que, efetivamente, nós vamos alcançar uma transformação digital humanizada, mas que nos impõe um desafio muito grande, que é exatamente executar esses projetos. É desenvolver uma boa parte de soluções de tecnologia da informação, e aí entra o aspecto colaborativo. O CNJ, por si só, não tem a menor condição de fazer todos esses desenvolvimentos, e, portanto, nós precisamos unir e reunir todos os órgãos judiciários, principalmente os tribunais do nosso país. Esse é um elemento fundamental, mas não basta desenvolver essas soluções informatizadas ou mesmo avançar em algumas definições conceituais, sem esquecer a necessidade de uma capacitação permanente, e, portanto, nós precisamos polarizar esse aprendizado, distribuir essas atribuições de capacitação. Nós temos lá na estrutura do Poder Judiciário as escolas judiciais, aí também nós precisamos pensar numa governança colaborativa, mas nós também precisamos, e pensemos aqui que nós vamos superar esse desafio inicial de desenvolver essas soluções visualizadas, de capacitar juízes, servidores e usuários da justiça para uso dessas soluções. Nós precisamos pensar que se nós estamos trabalhando com tecnologia da informação, o aperfeiçoamento dessas tecnologias, a evolução dessas tecnologias se dá diariamente, se não a cada momento. E também é preciso, então, conferir continuidade a essas ações de capacitação. Ao cabo, a nossa preocupação, então, Miguel, é uma governança colaborativa de sustentação desse sistema que tem essa mesma visão do governo espanhol, essa transformação digital humanizada. Muchas gracias. Pues, Ricardo, soy consciente de que cada uno de los temas que usted... Sei que cada uma das questões que o senhor colocou aqui, podemos conversar aqui durante 3 dias. Eu acho que o modelo que nós vimos, o modelo de justiça que nós vimos aqui na Espanha, segue na mesma linha que o cidadão saia com pão debaixo do braço. Essa metáfora é interessante, e no painel posterior vamos ver isso, e
e para que ele não pare de falar comigo, porque eu me atraso muito, vamos terminar com Maria Jesus, secretária. Obrigada pela paciência. Acho que fomos muito otimistas, pensando que 200 anos de justiça podem ser transformados em uma conversa de 25 minutos. Acho que fomos muito otimistas. Então, a paciência tem um prêmio. 2 perguntas para que a senhora responda como quiser. Uma delas tem a ver, ou se refere a como conseguimos essa gestão dessa mudança cultural. Uma série de grupos que têm uma forma muito tradicional de agir e essa digitalização transforma a forma de fazer e de pensar, como foi que conseguimos isto aqui. E também, se a senhora puder citar alguns casos específicos de mudança, de melhoria da eficiência em algum processo que a senhora quisesse mencionar. Obrigada uma vez mais pela paciência. Claro que a paciência tem seu prêmio. Eu agradeço por suas perguntas e quero agradecer também a Heitor Cubo, o diretor de transformação digital, por minha presença aqui e participar deste intercâmbio de experiências. Porque, sem dúvida, a mensagem que eu quero transmitir é uma mensagem positiva. As ferramentas digitais funcionam e ajudam para termos uma justiça mais ágil, mais transparente e mais eficaz. Conseguir essa justiça de qualidade que o usuário busca. Tentarei ser rápida para que a Heitor não fique chateado conosco, mas é importante dizer qual era o ponto em que nós estávamos faz 2 anos e onde nós estamos agora. Agora nós temos um sistema de gestão processual, um sistema de comunicação LexNet, que permite comunicações eletrônicas, ou seja, permite que tudo seja feito através desse processo de comunicação, ou seja, todos esses papéis que existiam, que agora não existe, mas na justiça também temos a intermediação que ajuda essa digitalização humanizada. O que foi que nos ajudou muito dentro deste processo de mudança? Sem dúvida, e por experiência própria, esta pandemia foi um estímulo que promoveu muitos projetos que até agora dava assim, medo, não é? A experiência profissional própria, ou o que eu poderia dizer da minha experiência que um órgão tão sensível como a Audiência Nacional passou. Eu desenvolvi meu trabalho, que eu dirijo, e onde foi executado este projeto de transformação digital. Um órgão que, pelo tipo de delitos que conhecemos, terrorismo, corrupção, delitos especialmente sensíveis para a cidadania e também difíceis de lidar pelas partes envolvidas, o processo representou uma comunicação eletrônica fluente, rápida entre as partes, segura, rápida, que facilita a tramitação dos procedimentos e também a gestão interna dos procedimentos. E tudo isso sem sair na mídia que podíamos sair. Né? Deu tudo certo. Como foi que gerenciamos isso? Pois com organização, com um projeto bem dirigido por parte do Ministério e com uma organização interna para prever as necessidades do órgão especificamente e qual era o projeto que podia ser implantado neste órgão. Junto com isso, obviamente, existem outras possibilidades de evolução que a Justiça tem que levar adiante para ser ainda mais competitiva, eficaz, mais ágil. Obviamente, a interconexão de todos os sistemas de gestão, este impulso definitivo dos atores dentro da comunicação eletrônica, isso também vai ajudar, mas já avançamos dentro do processo de transformação digital. E agora, aqui na Espanha, parece que faz parte da nossa rotina, mas antes não estavam aí. Por exemplo, a acta, que são para... Não precisa você ir ao julgamento, você não precisa ir no tribunal para isso, não precisa ir à sede judicial, pode tomar declaração através de uma videoconferência. Não existe necessidade de suspender os procedimentos, porque um advogado não pode ir de um outro lado da Espanha até o lugar onde vai realizar o julgamento, ele pode participar virtualmente, e isso também, se a lei prevê, ou seja, uma testemunha pode fazer o seu depoimento através de videoconferência. A gente não imagina que isso não seja possível. Tínhamos que esperar, se transportar
um preso de um lugar ao outro, com todo o custo econômico e de segurança. Então, muitas vezes teve que suspender alguns julgamentos por isso, porque não havia possibilidade de realização desse julgamento através de sistemas virtuais, em remoto. Então, são passos que efetivamente ajudam a nossa vida diária e que, paulatinamente, o profissional da justiça vai gerenciando este processo, vai vendo as vantagens disso e, portanto, vai se unindo e vamos evoluindo. E a única coisa que eu posso dizer é que todas essas ferramentas de transformação digital que foram implantadas dentro do órgão que eu dirijo atualmente, que foi implantado dentro do Ministério da Justiça, ajuda exatamente a que tenhamos maior agilidade, celeridade, maior transparência nos procedimentos para que as comunicações e para que o cidadão possa realmente ter acesso a esta justiça sem ter que se deslocar, economizando tempo, custo, ao ter este acesso imediato. Então, a minha mensagem é que as ferramentas principais, que as ferramentas funcionam, essa transformação digital é importante, vimos por nossa experiência, por exemplo, da Audiência Nacional, quando antes era inimaginável isso, pela dificuldade que poderia significar, podemos materializar isso, concretizar isso e conseguir continuar trabalhando sem problema. Então, essa é a minha experiência que eu queria contar aqui. Muito obrigado. Na Audiência Nacional isso foi possível, isso é possível em qualquer lugar. Obrigado a todos os palestrantes. Vou parar aqui, porque senão a Heitor vai ficar meu inimigo. Sinto que é preciso esses espaços de conversa, tem muitas visões, perspectivas diferentes, e eu fiquei sem jeito de limitar aqui. Casa de América, muito obrigado, temos uma agenda ainda extensa, o pessoal de protocolo disse que temos ainda muito espaço para continuar com essas trocas. Obrigado, palestrantes, obrigado ao público. Heitor, desculpe. Deixo aqui o palco e vamos trocar os palestrantes por enquanto. Obrigado. E por a organização deste encontro. Antes de apresentar aos palestrantes, gostaria de fazer alguns comentários com relação às palestras anteriores e o que aconteceu hoje ao longo da tarde. Por um lado, eu gostaria de destacar uma questão. Em algum momento se comentou aqui que a alma da transformação digital é a parte digital, e eu queria dizer que não é verdade. A tecnologia está no mercado e os informáticos, estamos aí, existem vários e não são contratados.
o projeto de transformação de uma coisa tão sensível como é a justiça tem que ter uma grande liderança política. Porque, às vezes, as coisas aparecem, outras não. Neste caso, é muito claro, tem que haver um lado político decisivo. E neste debate sobre transformação digital, porque aqui são pessoas que não são apenas técnicas, não são tecnólogos, são um componente com capacidade de decisão ou com capacidade política para fazer coisas. E eu gostaria de destacar isso, porque a ministra não tinha por que se atrever a mudar o modelo do registro civil, que tem 150 anos na Espanha, mas fez isso. E mudou este modelo, colocando o cidadão no foco, no centro, e este é uma mudança importante, porque é um modelo de 150 anos. Ou a questão da digitalização, você não tem por que se atrever a usar inteligência artificial ou automatização na justiça, porque é uma coisa informal, é porque você está mais cômodo sem mexer nas coisas, né? Mas eles estão ousando transformar realmente a justiça, e dentro da justiça, a parte da digitalização é uma parte fundamental deste modelo e desta transformação. Mas, como disse também, foi dito anteriormente no outro painel, com uma alma nesta transformação digital. Estamos falando do setor da justiça. E, por isso, este painel, que falamos da visão ética humanitária e da transformação e proteção, da eliminação de brechas, proteção das vítimas e pessoas vulneráveis, elas têm que fazer parte. Não podemos, nós somos de justiça, não podemos fazer essa mudança baseado só em critérios econômicos ou eliminação da carga judicial ou de tempo. Temos que ter uma visão ética, humanitária, de proteção dos grupos vulneráveis, uma visão justa da transformação digital. Por isso eu acho que este painel é interessante, este debate é interessante, porque a tecnologia, neste caso a tecnologia na área da energia, de medicina, investigação farmacêutica, tem um lado positivo, mas também pode ter uma parte negativa. A tecnologia, como tal, não é uma coisa ruim, mas ela tem que ser bem tratada para não gerar desigualdades, brechas ou injustiças dentro do âmbito em que nós estamos. Por isso, eu gostaria de destacar nesta parte humana. Não vou comentar. Talvez, à medida que surjam certas questões, eu possa comentar, mas eu gostaria de começar agora apresentando os palestrantes desta mesa e tratar diferentes questões que vamos comentar neste painel, e gostaria que fosse uma questão mais ágil possível, do ponto de vista de uma conversa, de discussão, com o tempo que nós temos, para poder compartilhar com todos as ideias e questões que estão relacionadas com este assunto, que eu acho que realmente é apaixonante. Fazemos parte deste Brian Sykes, presidente da Corte Suprema da Jamaica, Antenor Cardoso Soares Júnior, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Brasil, desembargadora Vânia Marques Marinho, presidente da Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal da Justiça do Amazonas, no Brasil, e Ángel Tomás Ruano, do secretário de Governo do Tribunal Supremo da Espanha, do Supremo Tribunal da Espanha. A primeira pergunta seria como é que a tecnologia poderia ajudar a eliminar essas brechas, essas desigualdades por idade, por diferenças econômicas, de gênero, de território, e como a tecnologia pode eliminar essas desigualdades. Brian, se você quiser falar. Inter-American Development Bank for providing this opportunity. And just to put everything in perspective, because I've come to recognize that in this context, whenever persons hear of a Supreme Court, they think of an appellate court, an apex court, a court at the top of the legal system. But in my case, our Supreme Court is actually a trial court, and above that is the Court of Appeal. So I am the Chief Justice in the trial court, and my cases go on appeal to the Court of Appeal. So just to get that perspective correct. In terms of utilization of technology in the circumstances which the moderator is asking, I give a story. It's a very real story, and I look at it in the context of child maintenance. So we have a situation in which the mother comes to court
and she takes... Vou contar uma situação em que uma mãe chega a um tribunal e pede uma ordem, recebeu e depois o sistema exigiu que ela volte ao tribunal para garantir que esta lei ou esta ordem foi executada. Mas o que nós precisamos é que os tribunais sejam mais proativos neste tipo de caso. E as mulheres exigem que as mulheres vão num dia específico, e isso acaba sendo uma armadilha, porque esta pessoa, depois de voltar ao tribunal, por que ela tem que voltar a fazer todo este processo uma vez mais, com as ferramentas digitais para poder notificar ao tribunal que não foi feito o pagamento que deveria ter sido feito? Então, o tribunal diz: por que você não apresentou uma reclamação para poder diminuir o processo de não cumprimento? Então, quem é realmente a vítima? Afinal, a criança que receber um recurso ou uma manutenção do pai, uma pensão do pai, então ele é a verdadeira vítima. Então, utilizar essas ferramentas digitais, nós podemos interromper este ciclo para que não seja tão difícil para a mãe, que seja melhor para as crianças e reduzir o tempo necessário. E toda esta tecnologia já está disponível no mundo, mas não no nosso sistema judicial. Mas, para mim, estas são formas através das quais a tecnologia digital pode ser utilizada para melhorar nossos processos judiciais e, em definitiva, nós estamos à disposição. Nós não fabricamos cadeiras, mesas, nós tomamos decisões e contribuímos para aplicar a lei. E, neste sentido, nós somos um serviço institucional. E, se pensamos do ponto de vista de como podemos melhorar os serviços que prestamos constantemente para que sejam mais acessíveis às pessoas a quem prestamos esses serviços, então nós estaremos no caminho correto. Que, para mim, a tecnologia é útil, não é útil senão facilita o acesso e facilita os processos e que as interações com os tribunais sejam mais rápidas. Isso é o que eu gostaria de dizer inicialmente. Ok, de acordo. Eu vou dar um exemplo do que foi comentado por Brian, porque realmente a tecnologia permite muitas vezes realizar alguns trâmites de forma virtual. Nesse caso, estamos falando de pensão alimentícia e tal, mas qualquer questão, o fato de que a tecnologia permita automatizar e ativar de forma proativa o que a justiça tem que fazer para o cidadão, permite ter igualdade. Você não precisa ter um advogado, saber quais são os seus direitos para ter acesso a este tipo de trâmite. A administração, de forma proativa, identifica, por exemplo, que não foi feito, por exemplo, o pago desta pensão alimentícia, e não é preciso que a pessoa vulnerável tenha que iniciar outra vez este processo. Portanto, é um exemplo perfeito para este papel que as tecnologias podem ter para eliminar essas brechas que eu acho que são especialmente significativas. Mas não só brechas. Pensando nas pessoas vulneráveis, Antenor Cardoso, eu não sei se há alguma questão específica para vítimas, pessoas vulneráveis e o papel da tecnologia que pode ajudar. Referir com relação a isso de inclusão das pessoas vulneráveis e redução das desigualdades sociais, o brechas, como dizem vocês em espanhol, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem desenvolvido uma série de ferramentas destinadas a dar proteção a essas pessoas em situação de risco, como as mulheres ou pessoas discriminadas por suas opções sexuais. Então, a propósito, nós temos uma ferramenta que está sendo implantada no Tribunal de Justiça de Pernambuco e no Estado de Pernambuco, chamada Nísia, que é um aplicativo de celular que a pessoa vítima de violência doméstica ela pode acessar o seu processo e também a Carta das Mulheres.
Então, eu considero que isso é uma ferramenta importante dessa redução dessas desigualdades. Também temos, em vias de ser aplicado, uma ferramenta de inclusão social que permite que jovens, crianças e adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, que são crianças que cometeram infrações disciplinares e são submetidas a essas medidas socioeducativas, elas tenham acesso ao trabalho no Tribunal de Justiça. Então, eu considero que todas essas ferramentas, a par de outras que estão sendo desenvolvidas no Tribunal e também com o apoio da ESMAP, que é a Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, nós temos algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas que penso também que poderão trazer essas pessoas excluídas para o mundo atual. Então, eu cito, por exemplo, a título de exemplo, o Expedito, que é algo que está sendo desenvolvido no Instituto Ideias, que nós temos na ESMAP, que é a Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco, que poderá detectar as demandas predatórias, que são aquelas demandas que nós temos muito em todo o Brasil, todos nós sabemos, que são demandas em série que são programadas por robôs e essas demandas em série abarrotam o judiciário de processos e nós ficamos focados nesses processos que são demandas temerárias e perdemos o foco daqueles processos em que nós precisamos todos nos debruçar. Então, são essas experiências que, em linhas gerais, eu trago. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores nesse momento tão aprazível, junto com o BID e o Ministério da Justiça e ouvindo a experiência de todos os senhores. Al contrario, muchas gracias por compartir esas... Muito obrigado por compartilhar suas experiências. Queremos conhecê-la um pouco melhor, a aplicação, afinal, de colocar no celular, na mão das pessoas, uma ajuda. Isso realmente pode ajudar a proteger aos grupos mais vulneráveis. Neste caso, no outro que foi comentado também da Escola de Magistratura, gostaríamos de ter um pouco mais de informações para poder aprender de boas práticas e também ver se podemos utilizá-las aqui de alguma forma. Essa ferramenta, só uma coisa que eu esqueci, que chama-se Nízia. E por que Nízia? Nízia é uma mulher que, nos anos ainda de 1800 e pouco, antes dos 1900, ela foi a primeira escritora, poeta, foi republicana e feminista. Então, por isso nós colocamos o nome de Nízia, que tem a ver com essa mulher forte e guerreira que é um exemplo de mulher combativa e forte que nós temos lá no Brasil. Não consigo encontrá-la, pero logo... Não consigo encontrar, mas queria ver os dados, porque a questão do nome, o de dar voz às mulheres, essas mulheres fortes, também é fazer justiça. Então, o projeto realmente é muito interessante. Muito obrigado. É incrível. Outra questão também que nós queríamos discutir aqui, o que é que representa a transformação digital do ponto de vista da ética e da justiça? E como é que elas se interrelacionam, ou questões como transformação digital, ética e justiça? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e conseguir adquirir tantos conhecimentos novos e conhecer a capacidade de desenvolvimento tecnológico que já foi implementada aqui pelo Ministério da Justiça espanhol. Bom, eu venho do Amazonas, né, o maior estado do Brasil e um estado maior que alguns países europeus. Então, a tecnologia, a distância pode e realmente é uma barreira para que a gente tenha uma acessibilidade mais difundida e, com isso, ter uma maior possibilidade de acesso à justiça através da digitalização. Muito embora o nosso tribunal tenha sido o primeiro tribunal do Brasil a ter o seu acervo 100% digitalizado, mas isso não se traduz em acesso digital à jurisdição.
a possibilidade de jurisdição. Nesse sentido, eu acho que uma questão ética, porque ética tem a ver com valores morais de uma sociedade. Então, penso que é fundamental que nós reconheçamos essa falta de igualdade no acesso, para que nós possamos viabilizar, de fato, um tratamento ético, um tratamento humanitário, como tem sido colocado por todos os senhores aqui. Então, a partir disso, o tribunal planeja e está implementando o que nós chamamos de salas de acesso à justiça, porque o nosso interior é muito pobre e o nosso jurisdicionado, o nosso povo, nem sempre tem condições de ter um móvel, né, para que ele acesse a justiça. Então, no tribunal, a gente tem o computador e tem um servidor, porque também, às vezes, não adianta eu deixar o computador lá e ele não saber manejá-lo. Então, a gente busca facilitar o acesso através da possibilidade dele se dirigir, ainda que ele opte por um processo virtual, ele ter quem o auxilie, num primeiro momento, para que ele dê início à busca pela justiça que lhe é tão premente. Eu entendo que essa questão ética passa também por um marco jurídico nosso, que é a Lei de Proteção de Dados. No Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acredito que tem um marco similar aqui na Espanha também, e é de fundamental importância para que os dados que passam a circular de forma livre na rede possam ser tratados de forma responsável, não só no curso do processo, mas após ele, ou seja, até mesmo no momento do descarte desses dados, para que seja mantida a dignidade da pessoa, seja reconhecidos os valores intrínsecos à sua personalidade, para que não seja vulgarizada a condição social, a condição de demandante daquele jurisdicionado. Eu não sei se eu consegui me fazer explicar. Sí, completamente, e com dois... Sim, completamente, com duas questões muito importantes, como a tecnologia é fundamental para não deixar ninguém para trás. Não importa se está longe, se tem poucos recursos econômicos, é preciso buscar soluções para que a justiça chegue especialmente a esse tipo de grupos. E um grande desafio que nós temos com a parte ética, na parte dos dados, que acho que é comum, e como proteger dados em questões tão sensíveis como temos no âmbito judicial, e acho que isso daria para comentar muito durante vários dias questões éticas, de problemas com algoritmos em relação a alguns dados, como isto pode não influenciar, mas dar uma informação não tão correta em termos judiciais, que seria interessante poder falar com um pouco mais de profundidade sobre isso. Mas como temos pouco tempo, acho que temos que fazer isso mais vezes. Vamos concluir com Tomás Ruano para como é que, através da tecnologia, nós podemos melhorar a vida da cidadania, a vida dos cidadãos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao BID a possibilidade de falar tanto hoje de manhã como agora à tarde, durante este debate. O problema que existe com a tecnologia, estou falando de alguém que é muito a favor da tecnologia, faz 20 anos, eu acho que sempre foi uma oportunidade, se a tecnologia é boa ou ruim. A tecnologia, eu acho que ela sozinha não é boa nem ruim, é neutra. A outra coisa é o uso que damos à tecnologia. A pergunta específica qual era? Como a tecnologia pode melhorar a vida da cidadania? A tecnologia vai melhorar a vida dos cidadãos. Qualquer um de nós, que já temos certa idade, se olhamos para trás, eu tenho certeza que faz 30 anos as condições de vida que nós tínhamos eram piores. Conseguir um melhor nível de vida, isso também influiu na tecnologia. A tecnologia tem participação nisso. E isso faz com que
tudo seja tecnologia. Antes da tecnologia, antes de qualquer outro ramo do saber, está o ser humano. Como diziam os renascentistas, o ser humano é o centro de todas as coisas. É isso que nós temos que lembrar. E gostaria de concluir com uma pequena referência que você falou sobre a proteção de dados. A tecnologia, como legislador constituinte do nosso país, no ano de 78, no artigo 18, disse que uma lei regulará o uso da informática. Está vendo que talvez seja uma arma que possa ser usada de forma perversa. É muito mais do que, no princípio, nós pudéssemos imaginar. E se isso já se pensava faz 42 anos, quando a quantidade de coisas, de aplicativos, serviços que nós temos eram inimagináveis, imagine hoje em dia. Então, eu acho que nós não devemos renunciar à tecnologia. A tecnologia em si é boa. O que nós temos que fazer, basicamente, como eu disse no painel anterior, é humanizar a tecnologia, não deixar ninguém para trás, e intervir, principalmente dando formação, mas também, tanto nas escolas como também na idade adulta, para evitar desigualdades. É difícil romper essa desigualdade tecnológica com uma desigualdade de idade, de gênero, territorial. É muito difícil, porque todas estão interligadas. Então, é preciso trabalhar com cada uma delas e ir formando. No que diz respeito à desigualdade de gênero, faz pouco tempo eu li que no nosso país estamos vendo que a mulher é muito mais eficiente e tem mais habilidades tecnológicas do que os homens, embora as faculdades de engenharia informática, normalmente, a maioria é de alunos homens. Então, deveríamos pensar se talvez não fosse uma boa ideia que os engenheiros informáticos, que eles façam uma espécie de juramento, como os médicos, dizendo que vocês não vão programar nem elaborar aplicativos que possam ser utilizados de forma incorreta. E assim concluo, o ser humano deve ser o centro de tudo, principalmente no âmbito da justiça, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. A administração de justiça trabalha basicamente com pessoas que têm problemas, não são situações agradáveis, exceto quando é um casamento, ou registrar o nascimento de seu filho no registro civil, todos os outros são problemas, coisas tristes. Então, isso demonstra a alta sensibilidade do material com o qual lidar a justiça, a administração de justiça. Obrigado, isso é tudo. Tomás, eu fico com esta reflexão. Nós temos uma responsabilidade dentro da administração de justiça para conseguir que esta transformação digital que todos nós estamos implementando, que isso seja feito com uma vertente humana, ética, justa, que essa seja a principal referência dessa transformação digital. Terminamos com isso, que temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Muchísimas gracias, Aitor, e a todos os panelistas que habéis participado. Muito obrigado, Aitor, e a todos os panelistas. E já para finalizar o conversatório, convido Miguel Iporrua, de novo, do BID, que encerrará a jornada de hoje com umas breves palavras. Boa tarde, novamente. Tomé, acho que todos ficamos a pensar sobre o que tu disseste, o juramento hipormático em vez de hipocrático, não? Podia ser assim. Se Hipócrates estivesse cá, diria que precisamos de uma jura dessas. Bom, boa tarde de novo. Vou transmitir as palavras da representante do BID da Europa, Fascia Pusterla, que pede desculpas por não nos poder acompanhar hoje por causas de saúde
e que quero partilhar convosco estas palavras. A pandemia impactou de forma muito grave na forma de operar do sistema judiciário, nomeadamente no cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos. Em média, 84% das audiências judiciárias programadas não se puderam realizar na América Latina e Caraíbas. Perante o aumento dos desafios, o setor público encontrou na digitalização uma ferramenta valiosa para esbater, acabar com o papel e burocracia, tornando as tramitações mais fáceis e acessíveis para todos. Para além de implementar políticas de transformação digital, é importante fortalecer as capacidades institucionais, reforçando as políticas de transparência com um olhar centrado nos cidadãos. Em linha com a transformação digital do BID e através desta viagem de estudos, estão a ser reforçados objetivos estratégicos vinculados à boa governança e às capacidades institucionais e Estado de Direito, focado nomeadamente no eixo de oportunidades de desenvolvimento da economia digital. Esta semana vai permitir aos participantes uma grande chance para troca de conhecimentos, aprender das coisas positivas e negativas, bem como ter acesso às melhores práticas de acesso digital à justiça que hoje em Espanha põe ao dispor da região. Durante os painéis de hoje à tarde, ouvimos como os países da América Latina e Caribe referiram o valor da digitalização como catalisador da eficiência judiciária, mas também foram estabelecidos desafios nas várias administrações públicas que oferecem aos cidadãos o acesso à justiça. A boa notícia é que os países da América Latina e Caribe contam com o apoio de um sócio, um parceiro empenhado, como é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nomeadamente, esta colaboração entre o Ministério da Justiça e o BID oferece boas oportunidades para conseguir uma justiça digital, ágil, célere, interligada e sustentável na região. E para garantir o cumprimento destes compromissos é necessário trabalhar de forma ativa com a região através da formação de expertises em justiça digital e o apoio através de trocas para implementar iniciativas de justiça digital, bem como o acesso e adaptação de soluções digitais que funcionem com sucesso em Espanha. Destaco, nomeadamente, para além do apoio do Ministério da Justiça, o apoio do Ministério de Negócios Estrangeiros e Transformação Digital pelos seus contributos financeiros para promover a implementação de iniciativas de transformação digital. Muito daquilo que vão experimentar servirá para construir uma região mais preparada para enfrentar os desafios da transformação digital. Para dar o melhor serviço e garantir os direitos fundamentais e bem-estar da cidadania. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer sinceramente ao Ministério da Justiça da Espanha, um parceiro que se comprometeu a trabalhar junto com os países da América Latina e do Caribe. Esta semana se concretiza um dos grandes objetivos que foram definidos em 2021 através do memorando de entendimento que foi assinado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério da Justiça da Espanha. Gostaria de destacar que esta missão tem o apoio financeiro do Fundo Geral de Cooperação da Espanha, do Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital. Através de recursos de cooperação técnica, estão sendo executados 2 projetos em matéria de transformação digital da justiça, um deles com foco na análise da justiça digital na América Latina e no Caribe, através de diagnósticos e propostas de roadmap de transformação digital em 5 países da região. E, por outro lado, também está financiando um projeto com essa experiência do Ministério da Justiça da Espanha, que é o que permitiu essa viagem de estudo. Isso é um trabalho ativo e comprometido com os principais desafios da transformação digital da região. Reitero também o agradecimento à Casa de América por receber com todo carinho essa delegação de Justiça Digital e por ser um parceiro da agenda do BID, e também as delegações do Brasil, Jamaica, Bolívia, por estar aqui para compartilhar os seus conhecimentos com a Espanha. Que a semana continue com a mesma riqueza de intercâmbios que hoje. Boa tarde, boa estadia a todos. Obrigado.